convido a abrir comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 14 a 16. Esse é o tema da nossa aula de hoje, jugo desigual. Esse é um assunto bastante interessante. Infelizmente, muitos escorregam nisso e acabam colhendo as consequências por toda a vida. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 16. Meus irmãos, ontem nós tivemos um dia maravilhoso aqui, um dia bastante tenso, né, por um lado, porque todo mundo estava sofrendo junto com o nosso irmão Ricardo Rauch ali, né, e a igreja torcendo, vai dar certo, e nós também ali, perguntas uma atrás da outra. Então a cabeça ficou até meio inchada, né, no final do dia, um tanto quanto cansativo, mas muito, muito prazeroso. É muito bom nós termos a graça de sermos presenteados com presbíteros, com pastores que, conforme diz a Escritura, são um dom que Deus deu para a igreja, ou seja, é um presente, né? Então eu imagino que vocês devem estar cansados, sim ou não? Ó, que crente não mente, hein? Então fica ligado aí, hoje a nossa última aula de EBD de 2025. Meus irmãos, olha só como a vida passa num sopro, né? Já estamos chegando no final do ano e pela graça de Deus nós aprendemos sobre vários assuntos referentes ao casamento, à família, e eu tenho certeza que foi uma ferramenta de Deus para o crescimento de todos nós. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 16, diz assim a Sagrada Escritura: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Olha só, parece que Paulo está sendo até meio que redundante aqui, né? Chega a cansar, né? São 5 perguntas retóricas justamente para enfatizar. Por quê? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por este momento que, pela sua providência graciosa, o Senhor reservou para que estivéssemos juntos aqui, louvando o teu nome, praticando a comunhão, orando ao Senhor e também aprendendo a tua palavra. E por essa palavra nós clamamos pela ação do teu Santo Espírito por meio dela, para que Cristo seja formado em nós, para que a sua igreja seja edificada, para que as nossas decisões, especialmente dos mais jovens, dos adolescentes, aqueles que ainda irão se casar, ou daqueles que porventura estejam num relacionamento de jugo desigual, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento e ajuda-nos a obedecer a tua palavra, porque muito mais do que apenas ouvinte, nós devemos ser praticantes, como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Nós te louvamos e bendizemos o Senhor em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, o tema da nossa aula de hoje é jugo desigual. Muito bom, olha, jugo desigual. Então nós trataremos sobre esse assunto, mas antes de falar qualquer coisa sobre isso, eu preciso que você entenda qual é o significado de jugo. O que nós queremos dizer quando nós usamos essa expressão jugo desigual? Eu não sei, talvez aqui alguns crentes mais antigos já estejam bastante acostumados com isso, mas para aqueles que ainda não sabem o que significa um jugo, é um jugo desigual, mas que negócio é esse de jugo? É de julgar as pessoas? Não, basicamente é isso aí, ó. É um instrumento que tem a ver com a tecnologia agrícola desde os tempos bíblicos e que perdura ao longo da história. Até hoje a gente ainda encontra isso. Alguns chamam de canga, né? A canga ou o jugo, que nada mais é do que uma peça que se encaixa no pescoço de pelo menos 2 bois ou cavalos para cumprir um propósito. O propósito de puxar uma carroça, o propósito de puxar um arado. Então imagina o seguinte: você precisa fazer um serviço,
precisa puxar uma carroça, precisa puxar um arado. Aí você conta com a força dos animais. Mas você não quer apenas contar com a força de um animal, você quer contar com a força de mais de um animal. Aí o que você faz? Você utiliza o jugo. É essa peça que encaixa ali no pescoço de 2 bois ou mais, outro tipo de animal. E esse jugo, ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo desse jugo, desse instrumento? Somar forças. Basicamente é isso. Então primeiro você tem que pensar na metáfora, o que ela significa, para depois aplicar ao uso do autor bíblico. Então a metáfora significa o quê? Eu quero somar forças, eu quero dividir o trabalho, eu quero realizar um serviço com excelência, arar aqui a terra ou puxar alguma coisa. E para funcionar bem, então imagina, significa somar forças, vocês estão comigo? Somar forças para cumprir um trabalho com excelência, mas para esse negócio dar certo, para funcionar bem, o jugo ele precisa ser equilibrado, perfeitamente ajustado entre 2 bois da mesma índole. Como assim, mesma índole? Alguns não estão amansados ainda. Você vai colocar no jugo, ele vai querer ficar pulando, vai querer se debater. Então precisa ser 2 bois treinados de mesma índole, mesmo porte, que estejam caminhando na mesma direção. Então imagina, tem que ter 2 bois com a mesma índole, com o mesmo objetivo, caminhando na mesma direção. Imagina vocês estão comigo aqui na metáfora, certo? Você é um fazendeiro, você precisa lá arar o campo, você fala, vou somar forças, eu preciso de mais de um boi para puxar esse arado. Aí você pega um boi forte, treinado, já adestrado, e aí coloca um jumento do lado, né? Ou coloca um boizinho menor, um boizinho pequeno, que eu não coloquei a foto ali, mas imagina um boizão e um boizinho pequeno. Eu tinha feito a foto, mas não coloquei, né? Vai dar certo esse negócio? Vai. Então imagina que está descompensado. Imagina que eles não estão caminhando na mesma direção. Se um boi mais forte, mais alto, mais rápido do que o outro é colocado de um lado, e o outro que não é treinado, que é mais devagar, né? O que vai acontecer? Vai ficar desalinhado, vai causar mais dor, mais cansaço para aquele que está acostumado. Pode mudar a rota, porque ele não está treinado, ele vai querer ir para um outro lugar. Ou então, utilizando a metáfora do próprio texto bíblico. Por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 10, o texto usa essa metáfora aí. Um boi de um lado e um jumento do outro. Meus irmãos, obviamente que não vai dar certo. Essa ferramenta vai perder o propósito. Um jugo com animais de força diferente, de índole diferente, disposição diferente, isso vai levar a quê? Vai levar a brigas, um vai ficar querendo brigar com o outro, vai levar a confusão, um trabalho mal feito, e o objetivo que você gostaria de alcançar não vai ser alcançado. Então, nesse caso, ao invés de te ajudar, o jugo, na verdade, vai atrapalhar o boi mais velho, que já está acostumado, adestrado, a realizar a tarefa. Então, por isso, o que precisa ficar claro para nós? A Escritura, ela usa uma metáfora, certo? O texto está usando aí, nós acabamos de ler, uma metáfora que é a metáfora do jugo. E qual é a ênfase do texto? A ênfase é quando o jugo está desigual, justamente para demonstrar o que isso representa. Esse jugo representa a mesma condição, a mesma capacidade, a mesma direção, e quando o jugo se torna desigual, isso se trata de condições diferentes e propósitos diferentes. Vocês estão comigo? Estão acompanhando? Agora, um outro ponto importante aí, na Bíblia, nesse texto que nós lemos, da metáfora, é de que essa ideia de jugo desigual é uma metáfora utilizada e aplicada sempre no contexto de relacionamentos. Isso está claro para você? Paulo ele está falando sobre o quê? Sobre relacionamento, que envolve, obviamente, mais de uma pessoa, mas pessoas diferentes, num jugo desigual. Por isso, essas coisas precisam saltar aos nossos olhos quando a gente olha para o texto. Dá mais uma olhadinha aí no texto e observe que o texto está falando de relacionamentos. Não vos ponhai em jugo desigual com os incrédulos. O texto está falando sobre relacionamento com incrédulos.
E qual que é a ideia? Paulo está dizendo, não divida o mesmo jugo com incrédulos. O contexto é de relacionamento, ele está usando uma metáfora do jugo, especialmente quando o jugo é desigual, para virar para você e dizer o seguinte: não se coloque no mesmo jugo com um incrédulo. E a pergunta é, por quê? E aí ele dá a resposta. Porque crentes e incrédulos são desiguais e estão trilhando caminhos diferentes. É por isso que ele usa essa metáfora do jugo, um jugo desigual. O crente, ele foi regenerado em Cristo, ele está caminhando numa vida de maturidade, ele objetiva a glória de Deus, ele está caminhando nessa direção. E o incrédulo, segundo a Escritura, ele está em trevas. O próprio texto diz isso. Que comunhão há entre a luz e as trevas. Ele vive em iniquidade, ele vive em idolatria. É o que diz o texto. Ah, mas o incrédulo é tão bonzinho. Não, a condição dele é de idólatra. Ah, mas ele não se curva diante de imagens. Não, mas o coração dele, se não adora a Deus, adora qualquer outra coisa, ao invés de Deus. E isso consiste em idolatria, ainda que essa pessoa não se dobre diante de imagens. Ou seja, a natureza dele não é uma natureza transformada. Repare aí na forte ênfase, nas figuras de contraste do texto. Justiça e iniquidade. Está comigo? Olha aí no texto, ele não usa 5 perguntas aí retóricas, e essas perguntas, elas apresentam figuras de contraste. Olha aí, justiça e iniquidade. Ele está dizendo, de um lado do jugo, você tem a justiça, do outro lado, iniquidade. De um lado você tem luz, do outro lado você tem trevas. De um lado você tem Cristo, do outro você tem o maligno. De um lado você tem um crente, no outro você tem um incrédulo. De um lado um santuário de Deus, do outro ídolos. Está claro até aqui? O jugo desigual, ele é o quê? Ele é uma metáfora utilizada para se referir a relacionamentos desiguais, que nesse caso se trata do quê? De crentes e incrédulos. Sobre isso que o texto está dizendo. Mas o texto ele já começa com uma ordem: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Essa é uma ordem. Ele usa a metáfora, jugo desigual vocês já viram, é quando está descompensado, não vai dar certo esse negócio. E aplicado ao contexto de relacionamentos, a ordem da Escritura é: não divida o mesmo jugo com incrédulos. Isso não é porque o presbitério da Semente da Vida teve essa brilhante ideia e quer que você não tenha uma vida mais difícil e não se relaciona com quem você quiser, porque muitas vezes as pessoas pensam assim. Quando nós observamos uma ordem da Escritura, um mandamento, muitas vezes a nossa tendência é achar que isso é para o nosso mal. Quando o papai e a mamãe diz, olha, fulano não, porque fulano não é crente, você pensa, mas onde está a minha liberdade? Eu tenho direito de ser feliz. Aí o pai diz, olha, mas fulano não é uma companhia adequada, você não deve se colocar debaixo do mesmo jugo. Mas quem manda na minha vida sou eu faço o que eu bem entendo. E qual é a consequência disso? Triste, irmãos. Então o texto já começa com uma ordem: não vos coloquem em jugo desigual com os incrédulos. Agora, o que isso significa? Significa que nós não devemos nos relacionar com os incrédulos em hipótese alguma. O texto está dizendo que nós não devemos nem olhar na cara dos incrédulos e nem falar com os incrédulos. O que a Bíblia diz, por exemplo, em relação a isso? O que a Bíblia quer dizer quando ela nos proíbe de nos colocar em jugo desigual com os incrédulos? Eu não devo conversar com ninguém que não seja crente. Será que é isso? Então a gente precisa entender o que é se colocar debaixo de jugo desigual. Então o primeiro ponto é que o texto, ele parte de um princípio de aliança. Presta atenção nisso. Repare que Paulo, ele utiliza aqui diversos vocábulos diferentes, mas que tem uma coisa em comum. Dá uma olhadinha no texto aí. Você já viu que tem 5 perguntas retóricas diferentes. Essas 5 perguntas retóricas, elas trabalham a categoria de contraste, certo? Mas tem algo em comum entre essas perguntas também. Olha só, a palavrinha
sociedade, não aparece aí? Comunhão, harmonia, união, ligação, tá vendo isso no texto? São várias palavras diferentes, mas parece que tem alguma coisa em comum. Ou seja, obviamente, irmãos, que não se colocar em julgo desigual com os incrédulos, não significa que você não deve de forma alguma nem conversar com os não crentes, não se relacionar de maneira nenhuma com os não crentes. Não significa que agora você se converteu, então você não conversa mais com quem não seja crente, não tem contato nem com seus familiares que não são crentes, você nem conversa com ninguém no trabalho que não seja crente. É óbvio que não. Por exemplo, o próprio texto de 1 Coríntios nos mostra que o que Paulo está querendo dizer com isso, né? Se relacionar com os não crentes é uma coisa, agora, se aliançar com eles é outra coisa. Então esse é o ponto. Paulo não está dizendo, com um julgo desigual, que você não deve conversar com não crentes. No trabalho, você vê um não crente, você vira a cara e vai para o outro lado. Agora eu me converti, tem um não crente na família, eu não passo nem perto, não converso mais com os meus familiares. Não é isso, calma. Percebe essas 5 palavrinhas aí, o que elas têm em comum? A ideia de aliança, de comunhão, algo além de um nível de intimidade apenas de conversar ou coisa do tipo. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 e 10, dá uma olhadinha. 1 Coríntios 5, 9 e 10. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros, certo? Vocês não devem se associar com os impuros. Eu já disse isso para vocês em carta. Vocês estão comigo? Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras, pois nesse caso, o que vocês teriam que fazer? Sair do mundo. Então, Paulo está dizendo, eu já falei para vocês para não se associar com os impuros, mas é óbvio que eu não estou dizendo que são os impuros que você já sabe que é impuro. Porque nesse caso, para não se relacionar, você tem que sair do mundo, porque o tempo todo tem pessoas não crentes ao nosso redor. O próprio Senhor Jesus, ele orou, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. E para isso, qual que é a questão lógica? Nós temos que estar no mundo. Ou seja, não tem como você não se relacionar com não crentes, no seu trabalho, na sua família. Agora, o problema é se associar num nível diferente de intimidade, de aliança, com alguém que seja impuro, com alguém que seja ímpio. Olha só, o mesmo texto diz, né? Olha só, o mesmo texto que diz que não há problema se associar com aqueles que você sabe que não é crente. É o que Paulo está dizendo. No sentido do quê? De ter um relacionamento inerente à vida em sociedade. A ideia de estar no mundo. Então é o quê? É o trabalho, é a vida em sociedade. E justamente por quê? Porque você sabe que aquela pessoa não é crente. Você conhece isso. Você sabe que existe um limite para essa intimidade. Existe um limite para essa confiança. Você sabe que fulano é um incrédulo. Agora, o problema é quando alguém diz que é crente e não é crente. O problema é o quê? Ultrapassar o limite da intimidade, da confiança com alguém que seja um descrente. Olha só o versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, está reparando isso? Paulo está dizendo, você se relacionar com não crentes, reconhecendo que existe um limite, sabendo que ele é crente, é uma coisa. Agora, qual é o problema? O problema é você se relacionar com um não crente que se diz crente. Por quê? Porque para ele você vai abrir o coração. Porque nesse caso você ultrapassa um limite estabelecido de intimidade. Percebe isso? Alguém que não é crente, você sabe, olha, sociedade, vida em sociedade. Oi, bom dia, boa tarde, tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Vamos ajudar? Você trata com respeito, você trata com amor. E até uma oportunidade para uma porta, né? Abrir uma porta para anunciar o Evangelho.
Então não é porque agora me converti, já chega com os 2 pés na porta, já não quer mais falar com ninguém, ninguém presta, só eu sou o crente. Já cria uma barreira, você não pode nem pregar o evangelho no seu trabalho e na sua família. Olha só o que Paulo está dizendo, não tem problema você se associar com descrentes na vida em sociedade, desde que você saiba que eles não são crentes. Existe um limite para essa intimidade, ultrapassar essa ideia de se aliançar com ele. Você sabe, tem uma barreira, fulano não é crente, até aqui eu posso chegar. É o quê? O limite da educação, da evangelização, é isso. Agora, qual que é o problema? O problema é quando você ultrapassa esse limite. É alguém que diz que é crente, mas não é. Aí você confia nele como se fosse um relacionamento de irmandade. Nesse caso, você está ultrapassando o limite da intimidade. Então percebe a lógica de Paulo? O problema não é se relacionar com os impuros e maldizentes. Ele disse isso, não é? Não tem problema, sou eu que estou dizendo. Ele está dizendo que não tem problema, desde que você reconheça quem eles são. Você reconheça quem você é e você respeite um limite que deve ser estabelecido. Qual é esse limite? Intimidade, confiança e sociedade. Não é possível, vocês estão comigo? Então vamos repetir todos juntos? Intimidade e... lembra da aliança. Intimidade, confiança e sociedade. Olha a lógica de Paulo. O problema não é se relacionar com os impuros desse mundo. Por quê? Porque nesse caso você tinha que ser um alienígena, sei lá, tem que sair desse mundo. Você vai se relacionar com não crentes. Mas o problema é quando você se relaciona com alguém que não é crente, mas você confia, você entrega o coração, você ultrapassa os limites da intimidade, você faz sociedade com ele. Esse é o problema. É quando esse impuro ou maldizente, como diz o texto, ele ultrapassa o limite da intimidade como se fosse um irmão. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando Paulo fala que nós não devemos nos colocar em julgo desigual com os incrédulos, ele se refere ao quê? A relacionamentos, obviamente, mas relacionamentos mais profundos. Relacionamentos de intimidade, de confiança, que refletem esse conceito de aliança, que são essas 5 palavras quase que cognatas aí, né, relacionadas. Então repare que essas 5 perguntas retóricas de Paulo, em 2 Coríntios 6, elas se referem a um nível de uma relação muito mais profunda. Não é simplesmente bom dia, boa tarde, respeito, você servir, você anunciar o evangelho. Não, é mais do que isso. Quando a escritura trata de julgo desigual, ela está pensando na categoria de intimidade, de comunhão, mesmo propósito, acordo, firmar parcerias, estar na mesma página, assumirem um compromisso mútuo, formarem uma sociedade. Ou seja, a ideia de aliança, de acordo, é o que está por trás do jugo. Está claro até aqui? Qual que é a ordem do texto? Não se colocar em julgo desigual com os incrédulos. Isso significa que você não deve se relacionar com os incrédulos em hipótese alguma. Amém? Não? Isso significa que, obviamente, a gente vai se relacionar com incrédulos, mas existe um limite. Qual que é esse limite? Da intimidade, da confiança, do acordo, certo? Por quê? Porque o jugo se trata de um relacionamento que envolve essas coisas. Sociedade, parceria, essas 5 palavras usadas por Paulo aí. Por isso que ele exige pelo menos 2 coisas. O jugo representa a mesma condição, a mesma capacidade e a mesma direção. Eu vou me colocar em jugo com alguém, o que precisa ter para que não seja descompensado? Mesma índole ou mesmo estado, mesma capacidade e também mesma direção. E o jugo, ele se torna desigual quando se trata de uma parceria com condições desiguais, com propósitos desiguais. E isso nos mostra que o critério para entrar numa relação que ultrapassa os limites da confiança e da sociedade é o quê? A maturidade cristã
e o mesmo objetivo. Isso aqui eu gostaria que vocês ficassem ligados. Vocês estão ligados? Presta atenção nisso. O texto está dizendo que não se coloque em julgo desigual com os incrédulos, certo? Isso significa que o critério para que eu me relacione com alguém de tal maneira que ultrapasse esses limites da intimidade, da confiança e do acordo, duas coisas pelo menos são necessárias. Olha lá, vamos ler todos juntos? Nunca devemos... Ele me ajuda aí, gente. Vamos ler todos juntos? Nunca devemos entregar o nosso coração em relacionamentos que não compartilham da mesma maturidade cristã. Pressupõe o quê? Conversão. Depois, mesmo objetivo. Essa é uma regra, irmãos. Você quer uma sabedoria para a vida? Antes de entregar o seu coração, repare nessas duas condições. Não existe um jugo que seja igual, sem que haja a mesma maturidade cristã. E obviamente, se nós estamos falando de maturidade cristã, isso pressupõe o quê? Que a pessoa seja crente, irmão. Pelo amor de Deus, olha a loucura de alguém se colocar no mesmo jugo com um não crente. Que, como diz o texto, é uma pessoa que está em trevas, é inimiga de Deus, não foi transformada, está caminhando para um outro objetivo. Aí você vai firmar parceria, você vai entregar o coração, você vai confiar, você vai entrar numa relação de intimidade com uma pessoa que não é crente. Olha que loucura! Então, primeiro critério, guarda isso na sua mente, no seu coração. Eu entrego o coração numa relação com alguém que tem a mesma maturidade cristã. E depois, o mesmo objetivo. Por quê? Porque o jugo pressupõe a ideia de mutualidade. Não tem como você entrar num jugo em direção a São Paulo, junto com uma pessoa que está no mesmo jugo, em direção ao Rio de Janeiro. Imagina, ficar rodando em círculo. É isso. Pressupõe o quê? Mutualidade de direção, mesmo objetivo. Então isso se aplica a quaisquer tipos de relacionamento. Esse aqui é um princípio. Amizades, sociedade. Eu vou abrir uma empresa, eu vou ter um sócio. Irmão, você vai se colocar nesse jugo com uma pessoa que tem uma maturidade diferente, está caminhando para uma direção diferente. Eu tenho um amigo que eu abro o coração para uma pessoa de uma maturidade diferente, que está caminhando para uma direção diferente, parcerias profissionais e também namoro, casamento. Você vai entregar o coração para uma pessoa que está num outro nível de maturidade completamente diferente, está caminhando para uma direção totalmente oposta. Então observe o seguinte, além de se aplicar a todo tipo de relacionamento interpessoal com descrentes, eu gostaria que você entendesse isso. Esse mesmo padrão, ele deve orientar também os nossos níveis de relacionamento. Eu vou falar baixinho aqui. Às vezes, até dentro da igreja. Qual que é o padrão? O texto está dizendo o seguinte: relacionamento de jugo desigual, a partir desse pressuposto, crente com descrente. Mas, meus irmãos, o princípio é o mesmo. Ou seja, está claro que se alguém não foi regenerado, justificado, se alguém não é convertido, obviamente, irmãos, não precisa nem discutir. Essa pessoa já está num outro nível de maturidade cristã, que na verdade nem existe vida cristã, né? Então é um outro nível completamente oposto, a pessoa está caminhando para uma outra direção, é não crente. Olha, gente, isso aí é inquestionável, né? Abrindo parênteses aqui, alguém querer entrar em jugo desigual com um não crente, conhecendo a Deus, o Evangelho, conhecendo a Escritura, sei lá, eu acho que é um nível de loucura, né? Sabe aquela coisa, eu quero fazer uma loucura na vida, as coisas estão tão bem, né? Eu acho que eu quero me lascar na vida, é só uma loucura para entrar num negócio desse. Então é meio que inquestionável, né? Isso é indiscutível. Obviamente que nós não devemos entregar o coração em amizades, parcerias, namoro, casamento com quem não é crente. Gente, isso aqui eu acho que não precisava nem ter essa aula, né? Será que tem alguém aqui que nunca ouviu falar sobre isso? Isso parece que é um tanto quanto óbvio. Mas repare
que nem todo mundo que está na igreja de fato é regenerado. Isso já é um ponto, hein? Cuidado, irmãos. Cuidado. Ah, mas fulano é da igreja. Você crê em regeneração por rol de membros? Né? Você crê em regeneração batismal? Né? O ajuntamento solene, a igreja visível, ela é uma fiel expressão da igreja invisível, mas tem joio no meio do trigo, irmãos. Ela não é uma igreja triunfante ainda, ela é uma igreja militante. Ah, mas fulano é da igreja, pai. E daí? Ah, legal, beleza, mas isso aí não diz muita coisa. Então, cuidado, presta atenção nisso. Nós precisamos observar que existe um princípio para além da ideia de crentes e não crentes. Além disso, existe também uma categoria de níveis diferentes de maturidade, mesmo entre crentes, e eu não estou inventando isso, a própria Escritura afirma isso. O próprio Paulo, ele diz que existe a categoria de crentes fortes e fracos. Existem aqueles que são crentes, mas ainda estão no nível de leitinho espiritual. Calvino dizia isso, olha, a membresia de uma igreja está todo mundo misturado. Você tem crentes que são maduros. Você tem crentes que são realmente crentes, mas são fracos, estão em pecados. Você tem crentes que realmente são crentes, mas estão começando na fé, são imaturos. E você tem aqueles que tomaram banho no batismo e acharam que é crente, mas é bode no meio lá com pele de ovelha. Está tudo misturado ali. Existem aqueles que estão no nível do leitinho espiritual. A própria Escritura admite a existência desses diferentes níveis. É inerente à vida orgânica da igreja, as mutualidades, o aconselhamento bíblico, por exemplo. Isso aí é o quê? A ideia de uns aos outros. A Escritura diz que não é só pastor que precisa aconselhar. Isso é um dom concedido à igreja, a ideia de uns aos outros. Mas, é óbvio, irmãos, a própria Escritura afirma o quê? Que as mais velhas devem aconselhar as mais novas. Ou seja, existem níveis de maturidade dentro da igreja. Existem aqueles que são joios, que são bodes, não convertidos dentro da igreja. E por isso, o mesmo princípio se aplica. Existe na igreja aqueles que são realmente crentes, mas são fracos ou estão em pecados. E eu gostaria que você compreendesse que o mesmo critério para determinar um jugo desigual com não crentes deve ser adotado em todas as situações. Presta atenção nisso, não sai entregando seu coração assim. Ah, mas está na igreja. Não, nem isso é critério. É óbvio que a relação entre um crente e não crente é inquestionável. Não existe a possibilidade de haver comunhão entre luz e trevas. O texto é claro em relação a isso. Mas mesmo em se tratando de relação entre crentes, às vezes, um vai acabar puxando o jugo sozinho. Um vai acabar puxando o jugo mais do que o outro e vai sofrer por entrar numa relação desigual, ainda que parcialmente desigual, não sei se eu posso dizer assim. Essa é uma longa discussão, inclusive, né? Mas por quê? Porque o texto está tratando de jugo desigual entre crentes e não crentes. Mas existem muitos outros textos que demonstram que a necessidade de sabedoria para determinar todas as nossas relações, inclusive na igreja. Então você, jovem, obviamente, você vai se casar, ah, fulano não é crente, não vem nem falar com a gente, você já sabe a resposta. E se você é um pai, não seja um pai psicopata, louco, maluco, que deixe seu filho ou sua filha namorar com descrente, gente. Não entendo isso. Isso aí é uma coisa inadmissível. Está claro isso no texto? Está claro. Então é óbvio. Ah, meu filho quer namorar com uma descrente. Ele vai ficar querendo. Ou então quando se sustentar e tiver condições, né, lá na frente. Mas não, eu não admito, não existe isso. É impossível. Isso é inquestionável, tá? Está claro que isso é inquestionável? Agora, mesmo que seja crente, gente, a nossa régua tem que ser um pouco mais elevada. Ainda que seja crente. Então eu não estou querendo dizer isso como algo doutrinário normativo, mas existe um princípio descritivo da sabedoria da própria Escritura. E é um princípio a ser seguido mesmo na relação entre crentes. Que inclusive reflete o ensino do livro de Provérbios. Sabedoria de um pai para filho. Por exemplo, Provérbios 13, verso 20,
Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Pode ser que seja um crente, mas seja um tolo. E aí? Provérbios 22, 24 a 25. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande na companhia de quem facilmente se ira, para que você não aprenda os seus caminhos e aprenda a cair nas suas armadilhas. É um crente? É, mas é irascível. E aí? Provérbios está dizendo. Provérbios 14, verso 7. Evite o insensato, pois você não encontrará conhecimento. Provérbios distingue o insensato do sábio. E um cristão pode ser, em vários momentos, insensato. Ah, ele é crente, tá bom, mas é um insensato. Você vai entregar o coração para quem vai ser o pai dos seus filhos, um imaturo. Você vai entregar a sua vida e se aliançar com a mulher que vai ser a mãe dos seus filhos, uma mulher rixosa, uma mulher que vive reclamando, uma mulher preguiçosa, uma mulher desobediente aos pais. Ah, mas é crente, está na igreja. Entende isso? Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Qual que é o princípio? Relações saudáveis são aquelas que nos jogam para cima, irmãos. Maturidade. Você vai ser amigo de alguém que é imaturo. Amigo que eu estou dizendo não é de servir essa pessoa, amar, não é isso. Eu estou dizendo é você confiar, você entregar o coração, entrar numa sociedade, se casar com alguém imaturo. Provérbios 18, 24. Há amigos que conduzem à ruína, mas há amigos mais chegados que o irmão. O que esse texto está dizendo? Nem todo tipo de amizade na comunidade da fé é igualmente edificante. Nós estamos pactuados. Se fulano é crente, nós estamos pactuados. Mas nem todos estão no mesmo nível. Ou seja, existem vários textos nas Escrituras que nos orientam a não confiar o coração a alguém que seja imaturo, ainda que às vezes possa ser um crente, irmãos. Pense nisso. Às vezes é alguém que vive falando mal da igreja. Aí você está lá, dando ouvidos. Aí você pensa, não, mas essa amizade vai me puxar para cima, isso aqui é uma bênção. Misericórdia, irmãos. Você vai entrar numa relação de amizade, de confiança, especialmente de casamento. Primeiro, se a pessoa não é crente, isso aqui a gente não tinha nem que estar discutindo, isso aqui é meu texto, óbvio. Mas, até mesmo entre crentes. Agora, falando mais, vocês estão comigo? Misericórdia, o assunto está sério ou vocês estão com sono? Agora, falando mais especificamente sobre o casamento, se uma relação de amizade, de sociedade financeira, em julgo desigual, já se trata de algo perigoso, desastroso, o que dirá de um casamento, irmãos? Ah, mas a empresa não deu certo que eu entrei numa sociedade com ímpio, tá? No máximo que vai acontecer, você vai perder dinheiro, vai quebrar a empresa. Agora imagine um casamento. Olha as consequências de uma escolha. Meus irmãos, todas as escolhas, elas são importantes, elas devem ser tomadas com responsabilidade, mas a pessoa com quem você vai se casar é uma das escolhas mais importantes da sua vida. Eu sei que isso parece clichê, mas se você não se casou ainda, calma. Eu vou falar isso mais na frente, mas a dor de permanecer solteiro não se compara com a dor de casar errado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu sei que é difícil ficar solteiro, eu já fiquei. Eu sei o que é isso, querer se casar, ter uma companheira. Mas a dor de casar errado é muito pior. Vale a pena esperar. Então, se já é ruim uma amizade em desníveis, ou em julgo desigual, uma sociedade, uma empresa em julgo desigual, agora imagine um casamento. E observe que Paulo, ele não apenas apresenta aqui o princípio de forma geral, 2 Coríntios capítulo 6, mas ele também o aplica diretamente ao casamento. Mais à frente, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, ele afirma: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Mas,
Fica livre para casar com quem quiser. Ah, eu vou lá na balada. Fala o nome de uma balada aí. Tá com medo, né? Nessa hora que a gente pega, né? Pegadinha, né? Você vai lá na balada. Você vai lá na balada e fala: não, então, ó, Paulo falou que eu tô livre agora. Meu marido morreu. Eu tô livre para casar com quem eu quiser. Ô, apressado, calma. Lê o texto até o final. Mas somente no Senhor. Marido morreu, está livre para casar com quem quiser, mas no Senhor. Então é quem quiser, mas ele está restringindo no Senhor. É esse mesmo princípio geral do jugo desigual que nós vimos, mas aplicado especificamente ao casamento. Ou seja, até mesmo quando Paulo dá permissão para um novo casamento, no caso aqui da viuvez, ele coloca um limite claro. O casamento só é legítimo quando ele acontece no Senhor. Esse é o propósito, o plano, o padrão de Deus. Ou seja, entre dois crentes caminhando numa mesma direção, mesma natureza, mesma direção. Lembra do boi lá? Mesma índole, treinado, mesmo caminho, é a mesma coisa. Só que além desse, nós também temos vários outros textos que deixam claro a impossibilidade, a proibição do casamento em julgo desigual. Esse negócio é coisa séria, gente. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como. Se cada um está caminhando numa direção. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Além disso, olha, irmãos, a gente poderia ficar a manhã inteira citando aqui vários textos no Antigo Testamento, por exemplo, que revela a reprovação de Deus, quando o povo, sabe, o povo que estava exilado, o povo de Deus, começou a se casar com incrédulos. Inclusive isso foi motivo do castigo de Deus, da condenação de Deus. Por quê? Porque vocês se casaram com incrédulos, em julgo desigual, com pessoas que não eram do nosso povo. Tem vários textos que falam sobre isso. Inclusive, um dos principais fatores que levavam o povo para a idolatria, e por consequência disso, o exílio, o cativeiro, é justamente isso. Está lá em Esdras 9, de 1 a 3, a gente não vai ler, mas tem vários outros textos. Então, qual é a questão? As Escrituras deixam claro que o jugo desigual é inaceitável e condenado por Deus. É inaceitável. Justamente por quê? Porque ele vai contra o propósito de Deus para o casamento. O Dr. David Mack, no seu livro, ele diz o seguinte, que quando nós falamos sobre jugo desigual, muitas vezes a gente enfatiza a ordem negativa de Deus, não é isso? Porque é uma proibição. Não negativa. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Mas existe uma proibição de jugo desigual. Por quê? Porque o plano de Deus é o oposto. Se existe uma proibição de jugo desigual, é porque o plano de Deus é de um jugo igual. Muitas vezes a gente fala de jugo desigual, mas não fala que o objetivo de Deus é o jugo igual. Justamente para quê? Para que se alcance o plano de Deus para o casamento e para a família. No casamento precisa haver mutualidade. Para que haja mutualidade, ambos precisam estar caminhando para a mesma direção, e o grande objetivo de Deus é ser glorificado através do casal. E somente dessa forma, o casal pode ser plenamente feliz e realizado nele. Em outras palavras, não enxergue essa proibição como uma coisa pesada. Nossa, não vos colocar. Faz como o David Mack. Olha o contrário. Então imagina que o texto diz: se coloque em jugo igual com os crentes. O objetivo dessa negativa não é privação. Nossa, como Deus é mau, não me deixa casar com quem eu quiser. Não, irmãos. É porque o objetivo de Deus para o casamento é a glória de Deus. Aí você fala, viu? Deus é egoísta. Ó. Não deixa eu casar com quem eu quiser. Ele fala isso só porque ele quer ser glorificado. Mas, meus irmãos, esse é o propósito pelo qual nós somos criados. Sabe o que isso significa? Significa que à medida que nós alcançamos esse propósito no casamento, de viver para a glória de Deus,
Consequentemente, nós somos plenamente realizados e felizes no Senhor. Quem aqui quer casar para se lascar na vida? Levanta a mão. Quem aqui quer casar para sofrer? Mas o que eu mais quero para minha vida é casar com uma praga, de uma megera. Ninguém quer isso, irmãos. Então, quando Deus diz o seguinte: não vos colocais em jugo desigual, pensa no oposto. Não pensa nisso como, nossa, como Deus é cruel, não deixa eu fazer o que eu quero. Não. Pensa nisso como algo para preservar você. Pensa nisso como uma maneira de alcançar aquilo que você mais deseja, que é casar para ser feliz. E foram felizes para sempre. Não é isso que você deseja quando casa? Quem que casa para se lascar na vida? Ninguém. Todo mundo casa para ser feliz. E qual que é a ideia? A ideia de que o propósito de Deus para o casamento é a glória de Deus. E à medida que nós glorificamos a Deus, nós somos plenamente satisfeitos nele. Então para de enxergar Deus como um Deus cruel, irascível, inimigo da alegria. Não! A verdadeira alegria está em Deus, irmãos. Isso que você chama de alegria fora de Deus, na verdade é uma migalha. É uma falsa alegria que te escraviza. Deus não é um Deus carrancudo que proíbe o jugo desigual porque Ele quer te ver sofrer. Não é isso. É justamente o contrário. E muitos casais estão sofrendo hoje por entrar em uma relação de jugo desigual. E hoje muitos enxergam isso. Se eu pudesse voltar atrás. Só que a realidade, irmãos, é que as nossas escolhas têm consequências. Nós não temos como voltar no tempo. Alguns estão nessa condição porque não sabiam disso na época. Entraram nessa condição. Por quê? Porque na época também eram descrentes. Ou porque não tomaram uma decisão sábia em relação a com quem iria se casar. Alguns por desobediência mesmo. Que os pais falaram, que os pastores falaram. Mas mesmo assim tomaram essa decisão. E muitos estão sofrendo. Simplesmente porque não desprezam, não ouviram, escolheram desprezar a orientação dos pais, a orientação dos pastores. Por quê? Porque a questão não é tanto saber ou não saber essa ordem bíblica, mas é obedecer, né, irmãos? Porque saber, cá entre nós, acho que no evangelicalismo brasileiro isso aqui já é algo bem massificado, né? A questão não é nem saber, a questão é o coração mesmo. E acabam por desobediência assumindo um casamento de jugo desigual. Então eu penso que esse é um tema bastante conhecido, pelo menos pela nossa igreja. Eu imagino que sim, né? Todo mundo aqui acho que já ouviu falar sobre jugo desigual, mas infelizmente é pouco conhecido em outros contextos, alguns setores do evangelicalismo. Mas ainda que seja conhecido, saber disso é uma coisa, agora obedecer é outra coisa. A grande questão é que muitos crentes sabem disso. Não há possibilidade de comunhão genuína entre um crente e um descrente, mas alguns pagam para ver, por conta do coração. Por isso é impossível que ambos caminhem na mesma direção. É impossível que ambos tenham os mesmos valores, o mesmo propósito, as mesmas vontades, mas a questão é que muitos desprezam e banalizam a verdade da Escritura. Muitos estão sofrendo hoje uma relação de jugo desigual, mas não foi por falta de aviso. Alguns porque imaginavam que isso era exagero, ou então tendem a ver essa ordem de Deus como uma ordem muito restritiva, de um Deus iracundo, ou então é que meus pais, eles são cabeça dura, os meus pais não querem me ver felizes, os meus pais não me entendem, o pastor é muito exagerado, tradicionalista, conservador demais. Muitos pensam assim. Qual é o problema se a pessoa é descrente? Ele é uma boa pessoa. O importante não é a gente ser feliz. Gente, o importante não é a gente ser feliz. Viu como a gente vai caindo na ladainha da serpente? E muitos pensam assim: meu pai é de outra época, eu sou geração Z, né? O pastor é muito tradicionalista. Mas seguindo a lógica daquilo que nós vimos, um relacionamento conjugal
ele é um relacionamento mais profundo. Na verdade, o relacionamento conjugal é o relacionamento mais íntimo que existe no mundo, na face da terra. O relacionamento conjugal é um relacionamento de dois que se fazem um. Então, quando duas pessoas não compartilham, lembra do princípio? Na mesma maturidade cristã, que obviamente pressupõe a conversão, mesmo objetivo, eles podem partilhar intimidade. Então pense na loucura de um não crente casar com um crente e ambos estarem num jugo desigual. Você entrar numa relação com alguém que não é regenerado, que não vive com o mesmo objetivo, que é a glória de Deus. Por isso, se você ainda não se casou, preste atenção, jovem, preste atenção nisso. Eu sei que ser solteiro e desejar ter alguém para partilhar a vida, isso é algo desejável. Eu sei que se Deus não te deu o dom do celibato, é muito desafiador ser um jovem solteiro, não é fácil não. Especialmente no mundo de tentações em cada esquina. Mas às vezes a demora para conseguir alguém para se casar faz com que você baixe a guarda. Faz com que você diminua os critérios. Para quê? Para resolver isso logo e ter alguém do seu lado. Mas não vale a pena. Presta atenção nisso. A espera muitas vezes faz as pessoas baixarem o critério. Às vezes você está num contexto, outras pessoas já estão namorando, aí começa a bater aquele desespero. Outras pessoas estão se casando, meu Deus, acho que eu vou ficar para titio, para titia, eu não vou casar nunca. Aí começa a bater um desespero, o que você faz? Você vai diminuindo os critérios. Toma cuidado com isso. A dor de se casar errado é muito pior do que a dor de esperar para se casar. A dor de casar errado é muito pior do que a dor de esperar para se casar. Pense nessas 5 perguntas retóricas aí de Paulo e responda a cada uma delas. Responda aí na sua mente para Paulo. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Mistura justiça e iniquidade juntos dentro de um casamento. Imagina, olha, hoje nós vamos celebrar o casamento da justiça com a iniquidade. Quem é o doido que vai querer fazer esse casamento? Imagina. Ou que comunhão entre a luz e as trevas. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Não é Jesus e Satanás lá curtindo a vida. São os amigos best friends forever. Irmãos, não tem lógica esse negócio. Que união entre o crente e o incrédulo. Isso aqui pode às vezes, porque meu pastor é cabeça dura, meu pai não me entende. Olha a lógica do texto. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Não dá liga, não mistura, é impossível. Então perceba que além de enfatizar aqui a ideia de um relacionamento de aliança, essas muitas perguntas retóricas, elas carregam a ideia de ênfase. Paulo ele poderia só falar assim, não poderia? Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Poderia? Poderia. Mas ele está levando isso tão a sério. E qual que é a ideia? Quando tem muita repetição, pessoal do RCT, o autor está querendo dar o quê? A ênfase. Paulo está levando seus leitores a refletirem por si mesmos. Quando ele faz uma pergunta retórica, ele está querendo que os seus leitores falem assim, olha, não apenas ouça e acredite no que eu estou falando, pensa comigo e reflita você mesmo. É isso que Paulo está fazendo quando ele faz esse monte de pergunta retórica. Ele está dando ênfase e está chamando os seus leitores para pensar, será que é coisa da minha cabeça? Será que eu estou ficando louco? Pensa por você mesmo. Faz sentido esse negócio? É isso que Paulo está fazendo. Mesmo que a outra pessoa seja atraente, pessoa bonita, bem arrumada, usa aquele perfume carérrimo que você tem que dividir em 12 vezes sem juros lá na Renner, né? Sabe aquele perfume carérrimo que você dá 2 só aqui, torcendo para durar uns 3 anos aquele negócio que é caro. Aí furando aquele perfume cheiroso, cheirosa, bem arrumada, atraente. Aí isso aí vai saltando aos olhos. Pessoa bonita, pessoa inteligente. Uma pessoa legal, tem um papo legal, pastor. Para com esse negócio, uma pessoa inteligente. Olha, conservadora, voltou no Bolsonaro.
mesmo que a outra pessoa possua qualidades, características que chamem a sua atenção, coisas que você concorde, né? Tem algumas concordâncias, não estou dizendo que a outra pessoa descrente é o Satanás, não é isso. Mas se essa pessoa é descrente, não existe a possibilidade dela ter o quê? O caráter de Cristo. Lembra da união mística? Lembra de Efésios, irmãos? Nós estamos em Cristo. Em Cristo, nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Efésios capítulo 4, em Cristo Jesus foi criada uma nova humanidade, nós somos recriados, um novo homem em Cristo Jesus. O descrente não tem isso, ele não foi regenerado, mesmo que a outra pessoa possua características maravilhosas, em termos de caráter, essa pessoa não tem o caráter de Cristo. E lembra, duas coisas, caráter, maturidade e também propósito. O propósito de Deus para o casamento e para a nossa vida é o propósito de viver para a glória de Deus. Como que um descrente vai viver assim? Se a Bíblia diz que ele é inimigo de Deus, ele está condenado à destruição, ele é amante de si mesmo, ele está caminhando para o inferno, ele não está glorificando a Deus coisa nenhuma, só na condenação, né? Na condenação dele, Deus vai ser glorificado. Faz sentido isso? Faz sentido você entrar numa relação de julgo desigual. Olha o tamanho da loucura do que isso significa. Mas eu não sei, será que é impressão minha, mas eu tenho uma impressão de que no cenário do evangelicalismo, as pessoas não levam muito a sério esse negócio de julgo desigual. Alguns veem isso quase como se fosse algo opcional, que pensa assim, ó, se o pastor quiser ficar dando palpite na minha vida, eu não volto nem nessa igreja mais. Eu acho que está nesse nível. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo o oposto. Olha a ênfase, a importância, todo o Antigo Testamento. Meus irmãos, pelo amor de Deus, o povo de Deus, Israel, foi levado ao cativeiro por causa disso. E aqui Paulo poderia falar, ó, que comunhão entre luz e as trevas, beleza, passou batido. Não, 5 perguntas retóricas para fazer você pensar, olha, será que é coisa da minha cabeça? Faz sentido isso? Olha a ênfase do texto. O pastor Mark Driscoll, ele apresenta 3 razões práticas de como o julgo desigual atrapalha o relacionamento conjugal. Fala, mas como funciona isso na prática? Driscoll apresenta essas 3 características, 3 razões. Primeiro, o não cristão não tem a mínima condição de entender quem você é. Por quê? Porque não conhece Jesus a quem você serve. Tem muita coisa que para você, que é um cristão, faz sentido, mas para um não cristão não vai fazer sentido nenhum. Ah, mas besteira, você vai muito na igreja. Já ouviu coisa desse tipo? Segundo, pelo fato de que a palavra de Deus é a autoridade máxima no casamento cristão. Um relacionamento com alguém que não confia na Bíblia cria o quê? 2 sistemas de valores dentro do casamento, que muitas vezes se contradizem. O que é verdade para você, que é um padrão normativo, a regra de fé e prática, a Sagrada Escritura, não vai ser verdade para a pessoa que você confiou a vida e o coração, que é o pai dos seus filhos, que é a mãe dos seus filhos. Olha a doideira. Terceiro, nos tempos difíceis, que são inevitáveis, o casal não terá um mecanismo mútuo de lidar com o pecado que interferirá no casamento. Tem um problema no casamento, problema de pecado, o não crente vai virar e vai falar assim, olha, vamos orar, vamos buscar orientação nas escrituras, né? Sabe o que ele vai fazer? Às vezes ele vai pegar conselho com um colega lá no boteco, ou no trabalho, e vai aplicar isso no seu casamento. Irmãos, eu não vou nem falar as coisas que eu ouvia na fábrica, que homens não crentes falam entre si. E mulheres também, provavelmente, deve ser algo parecido. Aí imagina, esse não crente, que pensa assim, que ouve conselhos assim, que fala às vezes da intimidade do casamento dele, em outros contextos, você vai casar com um miserável desse, pelo amor de Deus. Tem lógica. Então, nas palavras do David Mack, quando um cristão casa-se com um incrédulo, uma de 2 coisas normalmente acontece. Uma das 2 acontece. Ou o cristão, lembra do texto de Mateus 6, de Jesus falando, ou você vai desobedecer a um para obedecer o outro? David Mack usa esse princípio aqui. Ou o cristão mantém o seu cônjuge na periferia da sua vida, por compartilhar de sua intimidade com Deus por meio de Jesus,
Então, ou você vai acabar deixando de lado o seu cônjuge, por causa de Jesus, ou o seu relacionamento com Deus fica marginalizado. Por quê? Porque a pessoa coloca o cônjuge descrente no centro da sua vida. Vocês vão estar o tempo todo, você vai estar o tempo todo dividindo o coração, quando você está num relacionamento em julgo desigual. Ou seja, o fato é que todos nós somos influenciáveis, e todos os relacionamentos vão exercer um tipo de influência sobre nós. Todo relacionamento normalmente envolve uma troca. Todo relacionamento envolve uma troca. O tempo todo você está influenciando e sendo influenciado. Por isso que na melhor das hipóteses, um casamento em julgo desigual fará com que o seu lar seja um lar dividido. Na melhor das hipóteses, porque se não for dividido, ele já vai ser destruído uma vez. Então assim, o menos pior é ele ser dividido. E eu sei bem o que é isso, irmãos. Eu vivi isso por muitos anos, morando com os meus pais. Eles se casaram, ambos não eram crentes, mas num determinado momento minha mãe foi convertida, mas meu pai não. E visivelmente, eu posso afirmar, eu vivi a infância, a adolescência, o início da juventude, num lar onde existiam dois mundos diferentes dentro da minha própria casa. Eram duas casas dentro da minha casa. Eram pressupostos de verdade diferentes, eram vontades diferentes, eram propósitos diferentes, completamente diferentes. E eu vi minha mãe sofrer, mas sofrer demais por causa disso. E essa é a realidade de muitos que sofrem hoje, por viverem um relacionamento de julgo desigual. Eu gostaria de encerrar falando sobre o que fazer com alguém que já entrou numa relação de julgo desigual. Tá bom, pastor, você está falando tudo isso, mas essa já é a minha realidade. Alguns já estão nessa condição. Aí talvez possa passar pela sua cabeça, né, ou pela cabeça de muitos casados que estão numa relação de julgo desigual com um descrente, a pergunta: será que não seria melhor então sair dessa relação? Será que não seria melhor então abandonar o meu cônjuge descrente? Por quê? Está claro isso, a Bíblia ensina que um casamento não pode ser um casamento em julgo desigual. Tá, mas você já está numa relação de julgo desigual. Às vezes porque casou, porque não desobedeceu os pais, o pastor, às vezes porque você não era convertido na época e converteu depois. Essa poderia ser a dúvida de alguns crentes lá em Corinto. E a orientação de Paulo é a seguinte, 1 Coríntios 7, de 12 a 14. Ao mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, o que ele está fazendo aqui? Falando sobre o que aqui? Alguém que está casado numa relação de julgo desigual. E esta quem? A incrédula, consente em morar com ele, Paulo vai dizer, não a abandone. A solução é o divórcio. E a mulher que tem um marido incrédulo, mesma coisa, só que agora no caso é a mulher que tem um marido descrente, incrédulo, né? E este consente em viver com ela, não deixe o marido. Por quê? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Inclusive, essa foi uma pergunta para o nosso irmão Raul, que ontem no concílio, ele respondeu muito bem que o casamento ele é inerente à ordem criacional. Não é porque um dos cônjuges não é crente, que o casamento em si, ele se torna inválido. Ah, então se não é inválido, então posso casar em julgo desigual. Pelo amor de Deus, irmão, vai jogar fora tudo que eu falei. Obviamente que não, esse não é o padrão de Deus. Mas significa que o casamento ele não se torna inválido. Não é inválido. Então, obviamente que a ordem é clara aqui para que o crente não se case com um descrente. Mas se você se converteu quando já era casado, ou quando você fez algo errado, né, e acabou desobedecendo, a ordem é, não se separe. Nesse caso, então como viver? Como vou viver com um marido descrente, com uma esposa descrente, se a Bíblia diz que eu não devo me separar? Então nesse caso, você é chamado para carregar esse fardo, com paciência, e confiando na providência graciosa de Deus.
vai ser mais difícil, irmãos, mas esse é o caminho da Escritura para lidar com uma situação de julgo desigual. O próprio apóstolo Pedro, ele também fala com as esposas que estavam vivendo num casamento misto, num julgo desigual. Lá no capítulo 1, no 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, ele seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o seu honesto comportamento cheio de temor. É mais um texto que fala de uma relação, de um casamento que já está posta em julgo desigual. E observe que a exortação de Pedro aqui para as esposas, que têm maridos descrentes, é uma missão. Interessante isso. Ah, pastor, agora eu estou numa relação de julgo desigual. Eu sou crente e meu marido não é crente. Como que eu lido com isso? A resposta de Pedro é: Deus te deu uma missão. Você precisa fazer disso uma missão. E isso envolve pelo menos duas coisas que precisam caminhar junto. Qual que é a missão, o objetivo? Ganhar o marido. É o que diz o texto. Então envolve duas coisas. A esposa crente, ela não deve, em hipótese alguma, abrir mão da sua convicção de fé. Ah, eu estou num relacionamento de julgo desigual. O que eu faço? Eu vou abrir mão do Senhor? Não. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então isso é claro. Alguns que porventura estejam vivendo num casamento misto, podem muitas vezes ser tentados a nivelar por baixo. Não é? Ah, meu marido é descrente, aí nivela por baixo. Acaba absorvendo os mesmos hábitos do cônjuge descrente, propósito do cônjuge descrente. Isso é perigoso. Se acostumando com a situação. Então o que está claro no texto? Não, você não abre mão da sua fé. Então eu percebo aqui nesse texto que precisa haver um senso constante de que a situação ela já está posta. Eu sou casado com um descrente, mas eu não devo me acostumar com essa realidade. Percebe? Não sei se você tem essa sensação também ou se é coisa da minha cabeça, mas quando você lê esse texto de 1 Pedro 3, 1 e 2, a sensação que dá é de que, olha, você está nessa situação, mas você não deve se acostumar, porque a ideia de ganhar o marido tem esse senso missional. Olha, eu estou nessa situação, mas eu não estou acostumado. Eu estou o tempo todo trabalhando para que essa situação se reverta. É coisa da minha cabeça isso? Faz sentido? Você sente isso também no texto? Não dá essa impressão? Então precisa haver um senso missional constante. E esse senso missional é para quê? Para ganhar o cônjuge descrente. Esse é um ponto. E outra coisa que nós vemos no texto é que esse ganhar o marido não é algo conquistado pela força. Às vezes a ansiedade do marido se converter, e eu via muito isso em casa. Está gravando. Vou até falar baixo também. Mas às vezes a ansiedade do marido se converter faz com que a esposa, às vezes crente, mude a situação e acaba tratando o marido como se ela pudesse ganhar na força, sabe? Como se fosse um cabo de guerra. Não, você tem que se converter. Aí começa a colocar um peso de obrigação para o marido ir para a igreja. É claro que você quer que ele vá para a igreja. É claro que você deve trabalhar para isso. Existe esse senso missional. Mas me parece que esse texto deixa claro que não é algo que nós conquistamos pela força do nosso braço. Eu sei que muitos que estão nessa situação são tentados a ganhar o cônjuge descrente pela força. Mas nós dependemos da graça de Deus. E a abordagem do crente, do cônjuge crente, vai fazer muita diferença. Dependendo da forma como você lida com seu marido descrente, com a sua esposa descrente, você pode causar ainda mais ódio, repulsa da igreja. Agora que eu não quero mais naquela igreja. Então perceba que Pedro, ele enfatiza aqui que as armas, você tem uma missão, ganhar o cônjuge descrente. Mas as armas para ganhar um cônjuge descrente é o quê? É um procedimento que revela o Evangelho de Jesus. É isso que Pedro diz. É óbvio que a pregação do Evangelho envolve palavras, né? A gente até viu isso. Alguns doidos, né? O Francisco de Assis, né? Pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Como se necessário? Não existe pregar sem palavras. Não
faz sentido. Então, obviamente que o cônjuge que é crente, ele vai anunciar com palavras o Evangelho. Não é esse o caso, e Pedro não discorda disso. Mas Pedro enfatiza, presta atenção no texto, que não basta ficar toda hora falando na cabeça do marido. Você tem essa sensação também no texto? A impressão que dá é que Pedro sabia que tinha mulheres que ficavam ali, aquela loucura, e falando. É como se Pedro falasse, não, espera, calma. É o procedimento. Pedro enfatiza a necessidade de um procedimento que muitas vezes fala muito mais do que palavras. Um comportamento honesto e cheio de temor, é o que ele vai dizer aí. Que reflete um espírito manso e tranquilo, é o que ele vai falar na sequência. É o Evangelho, é claro, sendo falado em ocasião oportuna, com sabedoria. É na hora que o pau está quebrando lá e você vira para o marido, mas também você não vai para a igreja? É porque ele não vai para a igreja mesmo, vai criar ódio da igreja. Você entende mais ou menos o que Pedro está dizendo? Olha, você tem que pregar o Evangelho? Tem, mas é no momento oportuno, com sabedoria. O que é importante é o seu procedimento. Então o Evangelho precisa ser vivido e traduzido em comportamento, em temperamento. É o que diz o texto. E obviamente nós devemos fazer isso em oração. Uma vez que nós entendemos que a conversão de alguém, a transformação do coração de alguém, não depende de nós, mas é obra do Espírito. Meus irmãos, esse assunto, apesar de ser marginalizado por muitos, como sendo algo simples, é algo que Deus trata com muita seriedade. Muita seriedade. Não vale a pena entrar num relacionamento em julgo desigual. Não vale a pena. E se você já está num relacionamento em julgo desigual, existe esperança para você. E essa esperança é o Evangelho de Jesus. Ainda que o seu casamento não seja o padrão estabelecido por Deus, ou aquilo que você deseja para o seu casamento, alegre-se porque você está casado, você está casado. Veja o seu cônjuge também como um presente de Deus. E uma oportunidade missional, como um campo ministerial, como um campo missional, um campo evangelístico. A gente vai para o Amazonas, a gente vai para a África, mas você também deve ir para dentro do coração do seu marido, da sua esposa descrente, anunciando o Evangelho e vivendo o Evangelho. Então não desista. O Senhor é quem te fortalece, o Senhor é quem te capacita, o Senhor te consola, te conforta, te enche de graça e te enche de esperança. Amém? Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Logo após, vou passar para o pastor Ricardo. Acho que teremos sorteio, né? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por todos esses domingos pela manhã que nós pudemos nos reunir ao longo deste ano para estudar esse assunto tão importante, a teologia bíblica da família. Vivemos num mundo de pecadores, de impuros lábios, e nós mesmos somos pecadores e por vezes falhamos no nosso procedimento, na forma como falamos, nos nossos pensamentos. Senhor Deus, muitas são as tentações, muitas são as dificuldades que impõem sobre nós um grande desafio no casamento, na educação dos nossos filhos, em nossos lares, mas nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor não nos abandonou no obscurecimento do nosso entendimento, o Senhor não nos entregou a nós mesmos, mas graciosamente o Senhor veio ao nosso encontro e nos dá de si mesmo a comunhão contigo, nos entregou o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, através do qual nós temos esperança de redimir não apenas a nossa alma no futuro, mas a nossa vida no presente, o que inclui os nossos casamentos e a nossa família. Obrigado, Senhor, por todo esse aprendizado da Tua Palavra, e que isso seja revertido, Senhor, em edificação, em cada lar, em cada família, em cada casamento desta igreja. Te louvamos pela vida de cada um dos meus irmãos, e nós te damos graças, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.